Vamos iniciar esta conversa de fim de tarde. Eu resolvi apresentar a mesa com o consentimento dos meus colegas, que são chamados direitos de idade. E rapidamente o Fernando Rosa Dias, que eu já estou a apresentar, perguntou-me como é que nos vamos organizar e eu olhei e disse primeiro o artista. Portanto, nem sempre temos a sorte nestas conversas de misturar pessoal de segunda, que são os historiadores da arte, e pessoal de primeira, que são os artistas. Portanto, eu nunca tive a sorte de estar numa mesa com o Pedro Calapês, com o Fernando Rosa Dias já tive, e júris e outras coisas, e colóquios, aquelas coisas que a gente tem que fazer, e estamos maravilhados. Portanto, a organização ficou assim, no Centro das Artes, a capacidade de pensar sobre as artes nas pontas, porque não tem a centralidade. O Fernando Rosa Dias é professor na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, é um homem que tem trabalhado muito temas da cultura artística portuguesa, em contexto, especialmente na primeira metade e meados do século XX. Escreveu, pelo menos que eu me lembro, Fernando, mas depois dirás, um texto maravilhoso sobre os quartos do Niquias. Escreveu muito sobre o Niquias na obra dele, que está publicada, tanto o mestrado como o doutoramento. Eu sou Raquel Henriques da Silva e também já escrevi algumas coisas sobre o Niquias. E o Pedro Calapês é artista e vai começar. Eu nunca escrevi nada sobre Niquias. Falei uma vez, um pouco de improviso. Para já queria agradecer o convite para estar aqui e então, boa companhia, incluindo o público. Niquias, eu preparei umas notas porque a relação dos artistas uns com os outros é muito variável e o que acontece e o que me seduz, que fui percebendo pelo que li, sobre o Niquias, pelo que o próprio Niquias escreveu, que ele tem gostos muito diversos, que se calhar é uma visão que eu tenho, mas que consegue ir buscar e se interessa por universos que estão em situações muito diferentes e como que depois absorve essas referências e as incorpora de uma maneira muito pessoal no seu trabalho, mas de uma maneira também que é muito variada e faz coincidir essa variação ao longo dos seus anos de trabalho. Que é uma coisa que eu aprecio muito, quer dizer, a maneira de trabalhar, que às vezes um artista fica vinculado a um modo de trabalhar, e que eu não acho mal que o consiga ou que o utilize durante toda a sua vida, é uma opção. Mas também me acontece a mim, como eu acho que me revejo nisso no Niquias, embora o nosso trabalho tenha, estou muito longe, não só de todas as investigações e todas as situações que o Niquias foi desenvolvendo ao longo da sua vida, mas há situações que encontrei pontos em comum, de gostar de fazer determinadas coisas de determinada maneira. Por um lado, o lado que eu prezo, que eu continuo a prezar bastante e que as pessoas hoje em dia descuram muito, que é a questão da qualidade pictórica. Como se essa qualidade formal fosse uma coisa de menos e não fosse ela, de facto, um dado basilar e formativo
para aquilo que se está a fazer e a apresentar. E, portanto, é sempre um prazer especial, sobretudo, então, e esta exposição é demonstrativa, mas há o trabalho da pintura a óleo, que há várias séries que me interessam sobremaneira, mas aqui estamos a falar deste veludo que o gouache tem, não é? E que aqui estamos perante séries recentes, dos gouaches ocultos. Eu tenho que ver se os nomes, paisagens, é isso, as paisagens ocultas. E é outra série que está lá, aqui, que está na sala do meio, que também me interessou bastante, que é o Lago de Cobre. Quer dizer, é interessante que pegar nisto, nestas situações, nas suas situações mais recentes, para um artista, o trabalho, eu acho que é isso, e acho que o Liquias disse isso numa altura qualquer, quer dizer, ou a sensação que eu tenho, depois confirmará, é que os últimos trabalhos são os trabalhos que nos interessam mais. Porque se não houvesse esse interesse, ficávamos satisfeitos com os anteriores, não tínhamos coisa mais nada para a frente, não é? E, portanto, os últimos trabalhos é o último desafio, é o melhor de tudo. Não é? É aquilo que estamos a fazer. No momento tem que ser o melhor. Para nós tem que ser sempre o melhor. E, portanto, e eu tenho essa sensação que isso é um motor para trabalhar e admiro sempre o vigor com que, quando eu entrei aqui nesta sala, olhei para aqui e disse, que ainda não disse, olha, Liquias, eu adorava ver, mas tem a ver comigo aí, esta parede inteira, uma única pintura feita com estas folhas todas, porque elas, é engraçado a coisa dos catálogos, né? A dimensão. Nós vemos uma imagem no catálogo e depois quando a vemos na realidade, ou é maior ou é mais pequena. Nunca é aquele tamanho que nós estamos a ver no catálogo. E depois o Liquias faz, os catálogos sempre têm uma função estruturante. Penso que para ele também, para nós também, e para ele, que vamos vendo a interseção, no caso deste catálogo, desta exposição, vamos vendo a interseção entre os diferentes momentos e coisas diferentes que ele teve que fazer ao longo do tempo, e vamos vendo as sobreposições, não é 96 a 80 e depois de 81 a 84, não, é de 96 a 2004 e de 2000 a 2007. Portanto, há sempre como que apesar de serem coisas muito diferentes, mas há sempre como que uma sobreposição que nos dá para nos afirmar que eu faço as coisas que quero para mim ter e diferentes se tiver que ser diferentes. E essa liberdade, porque é disso que estamos a falar, essa liberdade do artista é uma liberdade que parece muito. Portanto, dentro do lado do trabalho. Foi engraçado ter revisto o livro da exposição, agora, é só uma referência, estar a falar de uma coisa que não está aqui, mas só por questões de catálogo, de ver o livro da antológica que fez no CCB, não é? Que é todo ao contrário, não é? Começa do princípio para o fim, com estas sobreposições, não é? E aqui vai do princípio para o fim. E por outro lado, percebe-se que esta questão que estavas a falar
da primeira e segunda, mas de facto eu sinto essa vontade. Eu gosto de montar as minhas exposições e gosto e muitas vezes estou em desacordo com as escolhas e com as associações que os curadores fazem. E o Nikias vinga-se nisso. Eu não sei como é que ele falará sobre isso, como é que construiu esta exposição, mas nos catálogos, porque nos catálogos percebe-se, em 4 ou 5 catálogos que eu tinha, disse assim, esta exposição quase que diz, isto é uma escolha minha e eu ponho isto pela ordem que eu entendi e eu quero demonstrar estas diferentes, quero dar relevância a estas diferentes situações. Eu acho que é uma atitude que se deve referenciar e que se deve considerar para o trabalho do Nikias. Queria dizer também que sempre que vejo uma exposição, e não é ofensivo de modo nenhum, mas Nikias é mais velho do que eu, não é? Ligeiramente mais velho do que eu. Mas eu tenho um hábito que eu vou sempre ver se há um trabalho, então é uma pergunta também que irá de me responder, se há um trabalho feito por esse artista que eu gosto, que foi feito no ano de 1953, que é o ano em que eu nasci. Como se eu tivesse assim, aquele artista fez uma obra em 53, é significativa para mim, portanto é uma estrela qualquer que eu junto no meu céu de referências. E de facto há aqui uns trabalhos que gosto imenso, que são dos que sempre gostei, que são os guaches recortados, que de certo modo depois se percebe os trabalhos. Uma década depois percebe-se, são de 68. Portanto, eu acho que o trabalho do pequeno homem com uma escada preta, que me fez pensar no Franz Mazzarella, por causa das gravuras do Franz Mazzarella, por causa daquela silhueta negra que tem a escada ao lado. Pois, acho que não tem nada a ver. Não sei, a pergunta é se esse é de 53, pelo menos está lá balizado entre 50 e 54. Digamos que com uma margem de erro posso acertar num desses trabalhos. Por outro lado, queria só referir que eu já me lembrava do trabalho que aqui não... As referências que já falei no início, o interesse pelo quatrocento, nos anos 80, no início, o meu interesse pelo quatrocento é manifesto e claro. A situação que deve ter sempre que penso que o Nikias sempre vai a Veneza, vai ao Schiavone ver o Carpaccio. Outro pintor que me interessa muito, sobretudo o ciclo das pinturas lá no Schiavone. As suas referências a Morandi, que também é um artista sobre o qual também trabalhei de outra maneira. Então, estou a ver estes pontos de contactos em maneiras de fazer muito diferentes, mas parece fazendo tentar perceber porque é que eu aderia à pintura do Nikias, mas sobretudo nos anos 80 há aqueles quadros grandes, os quadros do Vale dos Reis, de que aqui estão apontados ali um guacho e 3 leves paisagens, mas que fazem uma referência muito forte a essa série que também considero muito importante no trabalho do Nikias. Depois outra questão que tem a ver com esta situação entre o figurativo e o abstrato. Não é por acaso, quer dizer, é uma discussão que também mantenho, embora o meu trabalho mais recente seja muito abstrato, mas há referências à paisagem, como há referências também em Nikias à paisagem de uma maneira muito... Já tenho que acabar?
Agora eu tinha mais E eu umas coisas deito para o dizer. dobro do tempo que nós vamos ter. Só queria tomar uma nota, só para então, só 2 ou 3 minutos, só para dizer. Eu estava a tentar falar rapidamente, mas assim, deixa só dizer 2 coisas que eu notei, que é assim, não vi, não sei se por acaso, nenhum autorretrato do Niquias. Eu acho que os autorretratos são os quadros. Portanto, era a minha contribuição para os quadros, que eu sempre gostei da série, que tinha visto mal e que depois revi e fiquei a pensar, quando vi os retratos, quando vi a série dos retratos, e assim, isto ele não fez o autorretrato dele. Ele tem retratos, fotografias, mas não tem um autorretrato. E depois, de repente, os quadros, a série dos quadros fez todo o sentido. Não só pelas escolhas, as suas... Pois, claro. Aí é mesmo eu. Pronto, está bem, mas eu não... Pronto. Só queria terminar com a frase do Niquias, então, também que coincide com as dúvidas e as perplexidades que se tem como um artista que faz, não é? Ele diz: trata-se de procurar a essência das coisas, mas talvez as coisas não tenham realmente essência nenhuma e a sua busca seja inútil. Diz isto, penso que em 2012, está referido em 2012, diz muitas outras coisas interessantes mais para trás. Eu tenho aquele livrinho da uma série de imprensa nacional que saíam e há sempre as frases do Niquias a aparecer, e esse lado também do artista que escreve. O artista comenta cada uma das suas obras. É engraçado que, quer dizer, como no catálogo aparece a obra e aparece um texto. Poderia ser aquele como um outro qualquer, porque essa abertura é uma sensação que temos na obra do Niquias, mas que era algo que eu também gostaria de fazer. Se calhar agora vou fazer, já fiz um ou outro, e que me apeteceu ainda mais fazer. Embora seja... Eu sempre escrevi um pouco também, e embora coisas muito pequenas, mas a ideia de criar uma reflexão que funciona como um lado paralelo ao trabalho que está feito e deixar a liberdade de cada uma das duas situações funcionar, é um ponto que revela que o artista pensa aquilo que faz, mas há um ato de fazer, não é? A imponderabilidade do que está a acontecer nesse próprio momento faz parte desse fazer. Eu sinto um fazer no Niquias. Muito obrigada. Pronto, demorámos um bocadinho mais, não sei onde é que está o Pedro, estava a dizer nos 10 minutos. Agora, professor Fernando Rosa Dias, meu querido amigo, nós nunca mais dos tais 8 minutos. Pois, exato. Falam então, dizer algumas palavrinhas, 8 minutos, nós que estamos habituados à palavra. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Niquias, e parabéns. Boa tarde, parabéns à Fundação. Boa tarde a todos. Há bocado estava a falar um bocadinho com o Niquias e estava a pensar que faz 70 anos da primeira apresentação pública do Niquias. 70 anos, portanto, de obra de trabalho. O Niquias não estava a concordar propriamente com esses 70 anos, porque o expor a primeira vez não coincide com a sua visão pessoal daquilo que foi o início da sua obra, que tem a ver com obras de 50. Portanto, onde ele acha que começou uma espécie de paradigma moderno. E se temos uma exposição que não deixa de ter centrado nesta lógica do baixo, uma lógica intimista, podemos assim dizer, que tem um efeito retrospectivo, não é? De certo modo, quando entramos, não deixamos de ir recuando no tempo também
nesse efeito retrospectivo. E para mim, apesar de já ter alguns textos sobre o Niquias, houve aqui muita novidade nesta exposição, nesta abordagem específica, neste percurso específico através dos guaches. Há de facto 70 anos de obra, é uma travessia de várias gerações, de vários tempos culturais e artísticos, o caso de Niquias é um caso de persistência, sobrevivência e atualização constante da pintura. Sempre um registro, matriz, onde parece que tudo se decide. E ao mesmo tempo que atravessa e se liga com os seus tempos, sempre encontro no Niquias uma espécie de jogo duplo com o próprio tempo. Está e não está. Parece que está virando ao contrário. Mas acho que há uma figura de estilo que muitas vezes, quando estou a deliciar com a obra do Niquias, me vem constantemente, que é a figura do topos, que é uma figura da ironia por excelência, que é virar ao contrário. Não é? A ironia gosta de virar as coisas ao avesso. Não é? Às vezes repetindo o que já lá está, mas com um sentido completamente invertido. Não é? Isso também justifica algum jogo de contraciclos associado a esse efeito irónico da história que a pintura do Niquias tem também muita vez. É uma pintura que atravessa vários géneros normais da pintura, a natureza morta, espantosos ciclos de paisagem, de retrato, grande exposição de retrato no Museu do Chiado, na altura em que a Raquel estava lá, foi uma bela exposição do Niquias, com um percurso centrado no retrato. O jogo entre a figuração e a abstração, que estão sempre, que nunca resvala de uma coisa para a outra, nunca decidindo ser uma coisa e a outra, mas jogando-se sempre nessa dicotomia, na tensão dessa dicotomia, mas não a resolvendo. Nós tivemos esses ciclos, a história do retrato, os retratos dos anos 50, os retratos que marcaram aquela aproximação à pop. No caso do Niquias, muitas vezes temos que dizer aproximação, mas não o ser propriamente, porque há sempre essa ironia que o distancia e separa ao mesmo tempo. Não é? Foi a aproximação com um tempo neorrealista, nunca o sendo, a aproximação à pop, nunca o sendo. E são as tais distâncias que, aliás, o efeito de distanciação é um efeito também, acho que a pintura de Niquias muitas vezes nos provoca. Não é? Esse efeito de distanciação que se lança logo na própria representação. Ou seja, mesmo numa pintura, quando a pintura assume uma figuração mais evidente, ela mantém sempre a sua própria distância no assumir que é sempre pintura ao mesmo tempo. Não é? Portanto, ela nunca vejo no percurso do Niquias uma cedência de um efeito rompeloide. Nunca passa por aí. Não é um efeito mimético. E esse é quase o trompe-l'œil que cede à pintura, não é? Parece que há aqui novamente um jogo ao contrário, e são os possíveis referentes, não é? que se vergam, digamos assim, sobre esse jogo de superfície, de cor, de texturas, de linhas que a própria pintura pede. Portanto, acaba por ser aí que depois tudo se decide, diria eu, nessa dimensão do olhar, mesmo que também acho que é uma dimensão importante no Niquias, peço que estou aqui a agizar várias questões num tempo curto, que é também uma dimensão conceptual que dentro da pintura se joga também constantemente. Esta tal questão irónica provoca-o, e há sempre o que faz que haja sempre uma espécie de fundo cultural em que a pintura do Niquias, nesse jogo que se aproxima do tempo, mas ao mesmo tempo tem uma demarcação pessoal, faz sempre um jogo cultural com o próprio tempo.
E só sobre esta sala, para fechar, sei que disse muitas coisas a precisarem de outra argumentação e de outro desenvolvimento para se justificar, mas só para creio que fui à primeira exposição das paisagens ocultas na Fernando Santos, creio que fui à primeira. Na altura fiquei surpreendido, este despojamento, não é? Nós ainda entramos aqui no tal ponto de chegada, que é um ponto de início do nosso olhar, porque exatamente pouco tempo antes tinha estado por desafio, que está sempre agradecido do Niquias, com o ciclo dos quartos. E o contraponto parece que depois da série dos quartos surge esta série. E a série dos quartos é talvez das séries mais concentradas. Eu digo isto concentrado no sentido de apertar, não é? De fechar sobre referenciais. E referenciais não é só o referente coisa-objeto, referentes culturais que, num tal efeito autorretrato, que é uma boa questão, não é? Porque aqueles quartos são constantes jogos de ausência, porque são quartos de figuras da cultura que é o próprio Niquias que escolhe, e nunca estão presentes os tais, estão lá objetos, estão lá coisas, mas nunca as figuras às quais pertence o quarto. Portanto, é essa ausência constante, e essa ausência nos quartos fala, no fundo, dessa presença daquele que está também ausente, que é o próprio pintor. Mas eu achei curioso, e para fechar, essa concentração de referentes, de densidade cultural, criando até um jogo mental, eu digo jogo mesmo no sentido lúdico, que a série dos quartos provoca, que é estarmos a ligar aquelas referências, a fazer conexões dentro de cada quadro, de quadro para quadro, ligações, muitas vezes com cruzamentos que às vezes escapam. Ou seja, às vezes o Niquias põe dentro de coisas suas também. Invade o quadro alheio, o quarto alheio, digamos assim, com um quadro que é dele. E achei curioso este contraponto, depois dessa concentração recheada, este despojamento, não é? Esvazia. Mas acho que estes dois extremos foi sempre o percurso Niquias. E como se os quase 70 anos de trabalho, parece que há esta necessidade, não sei, Niquias, se quererá dizer alguma coisa sobre isso, de extremar qualquer coisa no qual esteve sempre entre e a brincar no meio desses elementos que nunca se recusaram mutuamente. Porque, no fundo, esta pintura está sempre a evocar qualquer coisa que vem ter com ela, que são as tais paisagens ocultas, não é? Que nunca começaram por ser paisagens, mas que evocam paisagens. Foram bem lembradas a série. Vejo quase parecem pequenos pormenores do Val dos Reis, não é? Que torna mais estática esta pintura, diferente daquele efeito mais escorregadio do Val dos Reis. E deixo só com este pontuamento final, deste contraste, destas balizas entre os quartos e este. São poucos anos de diferença, não é? Aliás, eu diria que é uma sequência de ciclos, digamos assim. Muito bem, cá sou eu. E espero não ter cedido muito. Não, pronto, a gente está a ceder, mas quem cedeu mais foi o Pedro. Mas eu vou tentar ser breve, porque foi esse o compromisso. Mas não posso deixar de não dizer que é um gosto muito grande estar aqui, neste lugar peculiar, extraordinário, uma verdadeira utopia dentro da cidade que a Maria da Graça vai criando, esta qualidade de trabalho. O Niquias tem uma coleção apreciável de catálogos, com muitas dezenas, e este é deslumbrante. Portanto, muito obrigada e muitos parabéns, e também muito obrigada por me terem convidado a estar aqui. Achei muito interessante tudo quando já foi dito, e se calhar foi o essencial, e na verdade eu se calhar sento-me apenas nesta sala, sendo que é fundamental fazer o percurso, e ver o percurso mostra esse navegar no tempo, que é também navegar na sua própria obra, em si mesmo, que o Niquias vai fazendo com muita regularidade,
não é? Acaba em 50, lá ao fundo. Mas depois gostei muito de ver peças que são muito raras. As exposições servem para isso. Aquele cartaz da música para a Gulbenkian é uma peça absolutamente deslumbrante e que dá esse lado erudito que o Nikias tem e que depois afoga em pintura, mas de facto ele tem é uma pintura culta, porque isso que tu falas e que eu percebo perfeitamente também porque conheço o teu trabalho, com que te aproximes, que é a qualidade da pintura, a qualidade do fazer, é também a qualidade das referências. E a qualidade aqui é esses poços sem fundo que as referências nós vamos acumulando e que ela acumula ao longo de muito tempo. E, por exemplo, esse cartaz, as ilustrações, que são aquela yoga no ciclo carniano. E então, aquelas ilustrações para os Lusíadas são absolutamente extraordinárias, de qualidade dessa ironia, desse voltar ao contrário, mas, em muitos casos, que vem lá dos anos 50, com muita melancolia em relação às coisas, com muita pena de não lhes poder dar o lugar completo, porque entre as coisas há a pintura, ou seja, a pintura é a personagem principal. Mas, na verdade, os jogos, a literatura, com as cidades, com as viagens, com a política, com as pessoas, na série dos retratos, são emergências de carne, são emergências de crónica na obra de Nikias, que depois, ciclos como estes, silenciam. São paisagens ocultas, na verdade são a pintura, a possibilidade da pintura ser tudo, nomeadamente paisagens, porque o que isto são mesmo pinturas. E é isso que, e o gosto de ficar aqui, a última exposição que o Nikias fez na Fundação Arpades Enes Vieira da Silva, eram deslumbrantes também o tamanho, mas é evidente que há aqui, eu por acaso de Val do Reis, mas não sei se o Nikias quer dizer, não sinto muito, porque, e não é a pequena escala, não é? O Val do Reis é assim, tem ali uma marcação lírica, e eu acho que estas são profundamente conceptuais. Acho profundamente conceptuais, quase que diria que acho mais próximos dos quartos, sendo que podemos sempre dizer tudo, porque os quartos levam esse teotopos da ironia a um poço sem fundo, porque os quadros têm uma conceptualização de palimpsesto ali metido muito grande. Sim, tens muita razão, o tema abismal é o que... Mas estas pinturas tão suaves, tão aveludadas, que nos fluem tão bem, que têm uma toada quase musical, na verdade têm, passando umas para as outras, e eu também concordo contigo, estas séries são muitíssimo interessantes, mas a amabilidade, o aveludado, a qualidade, a abstração, abre sempre o revés, abre sempre outros tecidos. Há as cores do Nikias, eu acho que seria capaz de reconhecer em qualquer sítio as cores do Nikias, e essas prolongam-se, não é? E nós olhamos para estes quadros e, de facto, eles têm afinidades com a pintura. É verdade que talvez o Nikias pertença a essa família dos pintores que não fazem uma obra só, mas eu acho que há uma grande unidade na obra dele. Dentro desse jogo, que é um jogo erudito, que é um jogo irónico e que é um jogo de autoindagação, porque aquilo que tu disseste é verdade, eu já fui, entre aspas, comissária de exposições do Nikias,
porque ela é sempre a comissária, mas eu gosto muito disso, não me importa absolutamente nada, completa e totalmente. E eu gosto imenso que os artistas façam isso, prezo, porque essa ideia de dar a arte na nossa tradição não vive sem discursividades sobre elas, desde sempre, não é? E, inclusivamente, quer dizer, há um dia destes, sem Évora, a semana passada estava a ouvir um jovem brasileiro, meio louco, fantástico, absolutamente extraordinário, rapaz de menos de 30 anos, é aquele qualquer que tu faltaste sem dizer nada. E ele foi falar de Plínio, falou freneticamente de Plínio. Eu fiquei cheia de vontade de ler Plínio, só me apetece agora ler Plínio. E fartei-me de discutir com o rapaz, sendo que estava em inferioridade, porque nunca li Plínio, ao contrário, ele lê em latim Plínio. É maravilhoso um brasileiro de 30 anos a ler freneticamente Plínio. E encantadíssimo. E, na verdade, ou seja, nós não temos aquelas pinturas. A discursividade, a fala sobre a pintura, num ciclo longuíssimo, é a fala sobre pinturas que nós nunca vamos ver, que não as temos. Não é? A gente esquece que há uma pintura grega. Eu discuti com ele, porque ele diz que havia pintura de cavalete. E então pusemos a tentar falar latim para ver o que era, como se dizia, o que era a pintura de cavalete. São as tábulas. Em latim, não é? Não, em grego já é mais complicado. Ou seja, eu aprecio imenso os artistas que abordam, não é? Ele não dispensa nunca a escrita dos outros, a escrita de quem tem a função de escrever. Mas esse trabalho, que é sempre uma autorrevisitação, que são o que estas exposições são, que também são uma autorrepresentação, como é evidente, eu acho que tudo isto são retratos de Niquias, eu vejo completamente nestas obras todas, do ponto de vista do artista que Niquias é. E pronto, já passei o tempo todo, mas tenho que dizer outra coisa, até porque há aqui gente de várias proveniências e várias idades. A propósito da exposição, então, dos quadros do Niquias, que é pós-pop, escrevi um pequeno artigo, está publicado, de crítica só, e, na verdade, há uma coisa que muitas vezes se diz da arte portuguesa do século XX, estamos no século XXI, mas vamos abreviar, que é esse fechamento que havia em Portugal. Que havia, disse que ainda há. Esse fechamento, não se viajava, então era preciso viajar. O Niquias tem uma relação com isso que eu acho absolutamente extraordinária. Aqueles quadros, toda a seca faz dos anos 60, que estão ali pequenas pontuações, são dos quadros, pelas questões que colocando mais modernos que se fizeram em Portugal. E que vivem da bagagem que os pintores transportam. Não é? Que são as viagens à volta do meu quarto, que, como o Bruce disse, são sempre as mais importantes de todas. E com isto termino e vamos abrir o debate. Agora compete-vos ocuparem a outra meia hora. E o Niquias. Boas tardes. Eu agradeço as intervenções da professora Raquel Benito da Silva, do meu colega Pedro Calapês e do professor Rosa Dias. Apreciei as intervenções que apagaram o meu ego, mas são pessoas minhas amigas e que acompanham o que eu tenho feito. Para terminar esta sessão, eu pediria à Sra. Dona Maria da Graça, que é a Presidente da Fundação Manuel Costa, e ao seu diretor, que é o meu colega Pedro Valdez, para me fazerem o favor de me ajudarem a desocultar os 4 últimos guaches que eu fiz já depois desta exposição e que, enfim, encerram
exposição que eu tive muito gosto em realizar aqui na Fundação. Então, vamos reportar Eu quero ver. os quatro vídeos. E desaparece. Deixa o espaço, desaparece, sai de cena. Muito bem representado, mas a gente gostava de outras intervenções. Mas podíamos perguntar ao Niquias. Não tem direito, não há direito a perguntas. Porquê? Agora é os assistentes e eu nesse. Eu não tenho por lá. Eu vejo esta intervenção como um pouco aquilo que eu referi, às vezes estamos a fazer séries, o próprio Niquias fala de séries de trabalho e identificam-se. Eu quando queria dizer que há coisas diferentes, não queria dizer que elas não se ligassem entre si. E eu acho que esta série, como eu senti aqui quando entrei, que é para continuar, portanto, a Maria da Graça, acho que vai manter a exposição mais uns 3 anos, e o Niquias vai sempre trazendo até preencher esta parede toda, não é? Que eu acho que seria, quer dizer, era o meu ponto de vista. Eu só acho que essa continuidade, essa insatisfação, não é? De ir juntando, e alterou-se neste momento, Sim. se calhar a relação de leitura que se tinha aqui. Uma coisa que eu tinha gostado muito na expressão de Fernando Santos é realmente o grupo, como estava montado, estava um grupo extraordinário. Quando se entrava, não era? No corredor de entrada da galeria, estavam ali, montados, não sei, era uma grelha. Estavam em grelha e não me lembro quantos é que estávamos, pelo menos 16 estavam, pelo menos, talvez. E é engraçado como as coisas se modificam quando são vistas isoladamente ou quando são vistas em conjunto. E o trabalho modifica-se também se está não só por estar sozinho acompanhado, como por ter determinadas colocações no espaço. Por isso, essa importância à disposição. Nós promovemos circuitos de leitura e a relação de proximidade do espectador, quando não também o próprio artista, não é? Porque tem a necessidade de ver as coisas de outra maneira, porque eu não sei se o Niquias, estes trabalhos, se os trabalha na horizontal, se está na sua secretária e vai pintando, eles são laboriosos, porque as camadas são bastante. Têm várias camadas para dar esta densidade. Portanto, não sei como é que ele os vê, não é? Quando os faz, se os faz na horizontal, no momento em que os põe na vertical, e a certeza que ele se os faz na horizontal, depois põe-nos na vertical, porque sabe que os irá ver na vertical. Mas também sabe que este conjunto assim tem um significado, e se alterarmos a posição deles terá outro, não é? Portanto, este lado de juntar, ele foi criar uma nova, digamos, de uma maneira exagerada, mas extrema,
temos de dizer que neste momento a exposição apresentada aqui na Fundação Carmo e Costa é outra. Não sei se O Pedro está a falar também dos interesses da sua obra. Claro. estas relações. Lígia, falando, cheia de vontade de falar, não? Sim. Eu posso só dizer em relação a essa questão da composição, estava a pensar exatamente na comunidade que eu estava a dizer, que na verdade para mim tem uma. Eu acho que exatamente o espaço que fica agora da ocultação entre a composição da esquerda e da direita é a negação dessa continuação e, como se for, e traz um registro sincopado que é muito próximo da escrita, né, de palavras. Uma palavra, outra palavra, uma frase, ou seja, tem qualquer coisa que seja menos decorativo e mais literário. Era só, estava a pensar nisso, na verdade, e acho interessante essa. Eu gosto, é claro que é uma mudança muito grande e é por isso que ela foi feita, é essa surpresa e a revelação final da exposição. Muito interessante este acto performático. Intriga desta situação de ainda continuando a falar no espaço do olhar, não é? Não havendo dificuldades quanto a isso, sabe, como se trabalha com a Fundação, porque é que uns estão emoderados e outros não estão emoderados. Mas poderíamos especular sobre isso, sobre o que é que capa é que a moldura traz ao trabalho e porque é que estes estão sem capa, não é? Mas é uma questão que se me pôs, não é? Que não consegui, chegou de Niquias, mas não consegui encontrar uma solução. Mas a solução não é dizer, falta isto da moldura. Não falta. Ali não falta a moldura, mas não consegui arranjar uma explicação ou verbalizar porque é que uns. Pode ser uma coisa só apenas coisa, que estes estavam emolurados, estes não estavam, não houve tempo de emular e hoje não tem assim. Mas pode ter outras situações. Não sei se o Niquias a expressão está organizada. Percebe-se esta zona, percebe-se a zona da parte que se chama ilustração e artes gráficas também, um lado também que eu não cheguei a fazer observação sobre isso, mas o lado de experimentar, de se perceber que há um desenho, um guache original e depois na serigrafia há cores diferentes, houve alterações e esse lado porque uma opção já está favorizada, agora a si era experimentar uma outra situação e, portanto, a oportunidade foi essa de estar a fazer um último, que depois há muitos iguais, mas o primeiro que foi igual é diferente do primeiro que foi feito nessa referência. E por outro lado, vê-se aqui o cumprir de uma maneira, sobretudo trabalhos sobre papel e como se o desígnio deste espaço e deste projeto fabuloso da Avenida Graça Carmona e Costa e Fundação Carmona e Costa, que é este olhar sobre um suporte que foi sempre considerado como um suporte precário, um suporte, mas que é também, muitas vezes, o suporte mais imediato, não é? O artista só precisa de uma lata com uns pincéis e umas tintas, não tem que mandar preparar, não tem sequer que mandar fazer as molduras. Certo, nós podemos considerar que já estava disponível para este contínuo, não é? para esta ocultação da parte da arquitetura. Só se explicou hoje. Estava programado, mas não declarado. Eu lembrei-me das famosas cortinas que são os
Sim. mirabolantes, não é? Que são Uma extensão extraordinária. 10 metros. E também está o papel higiênico. E que eram feitas, o papel higiênico tem relação com isso, não é? Mas que eram pintadas, ocupado uma parte da galeria do Martel, e ainda me fez visitar a galeria do Martel, exatamente à uma das cortinas a ser trabalhada, e nós tínhamos uma superfície e ele ia desdobrar como um scroll. Exatamente. E ia continuando, não é? Uma espécie de mural, não é? Em tela que se ia estendendo e às tantas ele estava a pintar uma zona oculta. Não é? Mas é curioso esse efeito contínuo que aqui está a registrar-se num processo, que é aquilo que vai mais ou menos até aqui logo no espírito de trabalho do Pedro, mas também nos faz perguntar até quando, não sei, como historiador faço essa pergunta, estas séries são ciclos de trabalho, são ciclos de investimento. Quando é que é a última? Não é? Será que os quartos já acabaram? Quando fui ver esta exposição, apareceu mais um quarto. Foram mais uma Almada de Grandes, não sei se seria mais, Sem começo e sem fim. É um jogo que acontece. Sem começo e sem fim. Mas quando foi a exposição das Belas Artes dos quartos, o Liquês desvendou do Estado. Exatamente. Portanto, há aqui, e o que tu estavas a dizer das cortinas e mesmo da exposição do CCB, porque é que uns estão com moldura e outros não têm com moldura, são opções curatoriais dele e que não são feitas pela primeira vez, não é? Que são feitas em grande escala e que são feitas em pequena escala. E essas séries, que não há a última, não é? E que é um jogo, é esse jogo que tu falavas, essa construção de ironia a Álvaro de Campos, não é? Se calhar não há essência nenhuma das coisas. E se calhar também nenhuma série termina. Ou a peça quer vir para a exposição. Eu acho que há esse jogo do Niquias. Ele tem uma exposição e tem coisas lá na mesa a trabalhar. E há uma que quer vir para a exposição. Eu acho que é bastante isso. Eu só tenho duas coisas para acrescentar. Estes guaches não estão imodulados. O senhor Maria da Graça, Carmona Costa, quando os viu no meu ateliê, eles estavam todos expostos na parede, disse: isto era bom não ter moldura. Palmas para a Maria da Graça. O segundo aspecto que se prende com esta série é que, como aconteceu em séries anteriores, estes guaches não têm princípio nem fim. Por isso não precisam de moldura, porque a moldura só impede a contaminação do espaço que eu percebo. A última coisa é o facto desta série assentar numa divisão do espaço interno do quadro de 7 elementos. Portanto, há só, em todos os lares desta série, há 7 espaços. Pode ter sido uma partida do inconsciente, porque eu me lembro que o Almada se referia à frase pintar o 7. Se calhar. Não sei. Vamos ver essa energia conceptual que é aqui. Não, eu amo profundamente Lígia as artes decorativas, mas normalmente quando se fala de valores decorativos na pintura é para menorizar a pintura. Ora, esta pintura é exercício de pintura e para mim é isso, é pintura para nós que temos, andamos sempre a buscar o referente da pintura, lemos com paisagem e que ele próprio nos permite. Trabalhamos com paisagens, em algumas parece haver umas figuras, não é? Pode-se especular aquelas autorrepresentações, que são na verdade autorretratos, que é o Niquias de Costas, que aparecem nos guaches de 50, daquelas vistas de Lisboa e do Porto e da outra banda, e às vezes uma janelinha. Há
às vezes há aqui uma emergência de negros que podem configurar esse habitar destes estranhos sítios. São outras representações, se calhar este é o ateliê de Miquês. Porque há um jogo entre os quartos e os ateliês. A série é os quartos. E depois há os ateliês há alguns que são ateliês. Esse jogo 4, esse até parece casa de banho. Pois. Eu acho que isto podia ser o ateliê do Miquês, esta série aqui. Então, e ninguém diz nada? Não? Vocês diz lá, então. É a primeira vez que acontece aqui nas exposições todas de desenho. Isso é uma exposição de pintura sobre papel. Muito bem. Eu acho que foi a primeira vez que aconteceu pintura sobre papel. De fato, não tem começo Não? nem fim. Também tinha cá interesse. Também tinha o Pedro Calapeso, já houve outras. Já o Jorge Queiroz. Sim, Não, sim, mas tão forte assim. Em que a pintura sobreleve. Então, Embora, por acaso, o João Pinharanga, que a gente tem um excelente texto no catálogo que eu tive ali em diagonal, e o que ele diz aqui nesta folha, neste extrato, é que o que Niquias desenha / pinta em papel não é necessariamente menor do que o que faz em tela, etc. Desenha, pinta, não é? É essa ideia da composição, que é muito elaborada, que mas tem graça que eu sempre achei, nessas paisagens grandes que foram mostradas na Fernando Santos e para a qual eu quero escrever um texto, eu sempre achei que há algumas paisagens dessas miniquias que são parecidas com coisas tuas, ou vice-versa. Sempre achei que há ali há assim uma que tem um objeto esquisito que me lembra algumas coisas tuas. É bom essas. Usa cor é muito, embora se reconheça na letra que joga com determinado níveis de intensidades e de escolhas de tons, é muito larga. Neste caso, no caso deste, sim, neste caso destas obras. Sim. E eu também uso um problema vário. Portanto, às vezes também tenho admirante como se sente aqui nas cores quentes, não é? Então, há uma presença das cores e aí essa Alguma familiaridade. a série anterior a esta, a série posterior a esta, há uma série, digamos, posterior. A anterior não se consegue já saber. Mas a série de cobre, como é que se diz? Como é que Os lagos de os cobre. lagos de cobre, há similitudes, há bons Mas também há muitas contacto e há muitas diferenças. Mas já, não são estes, todos eles mantêm esta referência das 7 zonas. Os outros também não, são estes. Não, tenho mais. Eu fui contar. Mas quis perceber se esse lado. Mas eu também acho que são situações sem começo e sem fim, aliás, como é referido no próprio livro. Posso dar uma nota sobre a questão da cor do Miquês? Eu não sei se vai funcionar aquilo que eu vou dizer. Nós estamos aqui, de facto, na tradição de ter um efeito cartesista que a história do baixo liga ao percurso do Miquês, há aqui, de facto, esta afirmação das cores lisas. Há um mundo da cor do Miquês. Não sei, que é isto que eu vou tentar explicar e pode ser claro. Que é um mundo de afirmação da pureza da cor, que se satura, por um lado, mas por outro vai buscar se desvia ao mesmo tempo, vai buscar algo acre, que só ao mesmo tempo estranho. Isso vale para nós falamos nas paisagens de Lisboa, dos anos 50, não é? Há ali uma realidade, uma transfiguração que acontece num determinado afirmar da cor, não é?
que são manifestações, quando vão a situações ditas figurativas, anti-imediatas. Exatamente. Cria um efeito surreal, mais uma vez um ismo falso, não é? Um ismo que entra conjugado, não entra diretamente, mas esse efeito de as quebras da banalidade dentro das vezes. Ou seja, essa pobreza de uma cor impura. Não sei se não estou a arranjar outras expressões. Está muito bem. E que aqui é uma espécie de síntese disso, não é? Mas que está, nesse sentido, não esquecer o efeito de exposição. Porque entramos com este efeito da cor, com esse sentido de espujamento. Aqui é um espujamento de um percurso, mas que no efeito de exposição vai buscar esse mesmo percurso. E nesse sentido, se eu entro aqui, não conheço o Niquias, supostamente não conheço a obra do Niquias, e posso pensar num efeito curativo, esse efeito vai se desfazer quando eu começo a avançar na exposição e vou fazendo outros diálogos que contaminam também o que aqui está. Além da contaminação interna a este espaço, há depois essa que vai ter um efeito de ressonância ao longo da exposição. Jorge, nada, não temos o teu contributo, Jorge Martins, para refletir sobre isto. Não, agora já é tarde. O que eu não ia dizer era, até há 10 minutos não ouvi uma única vez a palavra cor, mas eu estou um bocado surdo. Finalmente apareceu a palavra cor. Mas eu tenho estado a fazer uma espécie de experiência de pensamento. Estava a imaginar, e justamente a propósito da personalidade da cor, estava a imaginar o universo da cor do Pedro. Já estive aqui na exposição dele a dizer umas coisas. E o universo cromático do Niquias. Imaginemos que as pinturas digamos que o Niquias usava a matéria generosa do Pedro e o Pedro usaria o acetinado. Ainda assim, o universo cromático de um e do outro são absolutamente distintos e reconhecíveis. E eu penso que é justamente aí que está a qualidade de um pintor. É na personalidade das relações da cor. Eles usam todas as mesmas cores. As cores estão nos tubos, não há nada a fazer. Como um músico utiliza as 12 notas, não tem outras. E, no entanto, a cor de uma sinfonia, digamos que é o Dó maior ou o Ré bemol menor, não sei o quê. Isso é que dá a unidade a todas as cores, porque nós usamos todas as mesmas, mais ou menos, independentemente da matéria, da linha, da forma, etc. É isso que eu estava a imaginar. A pintura deles e os dois, estava a pintar de certo modo e a ouvir-vos, e a imaginar que realmente são dois universos com uma personalidade fortíssima, tanto um como o outro. Já tive a oportunidade de dizer isso a propósito do Pedro, quando aqui estive. Até citei o Alberto e aquela frase que ele tem sobre as amizades das cores. Ainda não havia teoria das cores, infelizmente. E pronto, é tudo o que eu queria dizer. Eu não queria dizer, vocês é que não. Mas isso mesmo, devia-se estar-se a pensar, por isso que eu achei interessante. Muito bem, não sei. O que é que fazemos, Pedro? Onde é que está o Pedro? Está sempre escondido. Eu tenho uma petite para contar. Só que não tinha sequer sabe. E foi uma coisa que aconteceu aqui que eu achei muito engraçado. Que me deu mais sentido a estar aqui hoje. É que eu estava aqui a falar não sei quantas pessoas estavam a falar deste pote, desta serigrafia que está aqui ao fundo. Aliás, que serviu para o cartaz de produto. E estava na especulação eventualmente descabida ou disparatada, ou então ao lado, a falar do Moreira, e fiz um conjunto de relações. E apareceu um
estudante curador que me disse assim como nome, você que é o artista. Porque o Niki já tinha saído, não tive a oportunidade de o apresentar. E eu senti-me muito estranho. E, portanto, só era uma pequena anedota para fechar. Não sei, não tenho a presunção de fechar esta conversa, mas não queria deixar de falar. Foi informal, eu achei muito bonita, estava cheia de esperança de mais gente, mas pronto, cada um diz o que quer. Estamos mais dentro de passagem do tempo, destas. E o que queremos é ver as séries seguintes, as propostas, as continuadas, porque essa é outra coisa, a extensão não é uma qualidade, mas apesar de tudo, não só com conforto, não é? E, portanto, acho que funciona muito bem. Eu também acho que são pinturas sobre papel, mas para o Miquias, ou nessa revisitação da sua própria obra, ele marca distâncias e, portanto, esta é uma revisitação com um catálogo absolutamente extraordinário, em que faz as obras em tamanho natural. Uma coisa muito bem. Muito obrigada a todos. Podem ser pinturas sobre papel. Se têm cores, é pintura. O facto de ser papel, pode-se fazer um risco sobre tela, é um desenho. Depois, quando a gente tem que catalogar, é complicado nos museus, não. Do ponto de vista museológico, não considera-se sobre papel é desenho. É como dizer, um poema está escrito em papel de Bíblia, é poesia. Se está no jornal, é próximo. Pode ser. Muito bem, Jorge. Muito obrigada.